Olá, muito boa tarde para você que acompanha o debate na Copa. Agora 4 horas 16h34, 4h34 da tarde. Nós estamos chegando ao vivo para você nesta segunda-feira de oitavas de finais, após aí uma rodada que está em andamento neste momento entre Bélgica e Japão das oitavas de finais. Já temos aí seleções nas quartas, teve seleção que já foi para casa, teve muita gente aí, muita coisa acontecendo nesta Copa do Mundo. E a partir de agora a gente vai debater para você. Daqui a pouquinho tem o Edson Castro, vai passar aqui agora, daqui a pouquinho ele está chegando aqui, mas já está no meu lado aqui, deste lado ele, Igor Miller, o nosso filósofo das Copas, do outro ela, a nossa editora aqui de esportes, Caliandra Alves Dias, que vão falar sobre toda essa rodada. Eu já convido você para participar, que está acompanhando a gente, tipo o Nene da Lariva. Abraço, Nene. Vai participando, vai deixando o seu comentário e eu quero saber de você, o que você achou da seleção brasileira. Começamos bem, Igor Miller. Passamos de fase, vencemos os mexicanos. Como é que foi esse jogo para você hoje? Brasil e México, 2-0. Boa tarde a todo mundo aí. Boa tarde, pessoal. Olha, eu acho que o primeiro tempo foi meio se arrastou, assim, né? Até os 25 minutos do primeiro tempo o Brasil não jogou. Acho que o primeiro tempo não foi lá grande coisa para o Brasil. Acho sim. Segundo tempo, acho que o Brasil desencantou e jogou. E o Neymar, vamos dar o braço a torcer, foi decisivo nesse jogo. Destacar o goleiro Ochoa, né? O goleiro do México, acho que foi um grande jogador em campo. Mas ainda assim, o Brasil vem passou, né? Como nós estávamos comentando aqui antes, com teoricamente facilidades aí, mas eu acho que não apresentou ainda um futebol bonito, né? Tá ganhando, mas ainda eu acho que tem muito mais a contribuir para essa Copa e também pro futebol arte. Mas passou e, enfim, vamos ver o que vai acontecer na próxima fase. Muito bem, Caliandra. E o menino Neymar desencantou para você ou ainda tá faltando alguma coisa? Segundo gol dele nessa Copa do Mundo, hein? Segundo gol dele, e eu acho que ele mostrou ser o Neymar que nós conhecemos, mas falta muito ainda. Ele precisa convencer muito a torcida, ele precisa parar de ser um pouquinho fominha. A gente vê que em alguns momentos do jogo ele joga pela equipe, mas em alguns momentos ele joga pelo Neymar. Ainda falta ele jogar pela seleção. Hoje nós vimos um grande destaque dele, ele teve participação em quase todas as jogadas, foi ele que começou a jogada do gol que ele marcou com uma bela atuação do William, que nós temos que ressaltar isso. É importante também ressaltarmos a mudança que a seleção brasileira teve em campo com a entrada do Firmino, jogador que eu venho batendo na tecla desde o início dos debates da Copa, que o Firmino merece ser titular, não apenas pelo que ele apresentou no Liverpool, mas também pelo futebol que ele representa, né, para a seleção. Obviamente, a titularidade ela é garantida nos treinos, mas o Firmino tem muito a dar à seleção brasileira, como o Neymar e o próprio Gabriel Jesus, que para mim não está servindo como titular. Ele falta muito ainda para ser o Gabriel Jesus que nós conhecemos. Eu quero fazer mais uma colocação aqui, que é o seguinte, a gente fala, claro, o futebol vem mudando, e isso a gente constatou isso, que está mudando o futebol, né? Os outros times também estão preparados, estão vindo melhor para a Copa, né? E eu acho que tem que ter uma visibilidade maior nisso. Mas ainda assim eu acho que falta do Brasil, por ser uma das equipes favoritas e por ter um histórico e, enfim, né, um grande time com grandes jogadores, ainda falta, eu acho, esses jogadores mostrarem exatamente por que recebem o nome de craques, entendeu? E é ver aquele futebol realmente que vai ficar marcado para o resto de nossas vidas. Porque até então, isso nós estávamos falando, assistindo o jogo, a gente não viu mais uma seleção que realmente faça um jogo consistente do começo ao fim. O Brasil no primeiro tempo praticamente não jogou nada, eu acho, na minha visão. Entendeu? Ele começou a jogar no segundo tempo, tudo bem, aí andou, mas assim, ó, falta aquela consistência, o jogo que seja realmente bonito e que marque tanto para o torcedor e quanto como equipe, que seja um futebol, né, com grande volume de jogo e ganhe com facilidade, que eu acho que não foi o caso do Brasil. Foi 2, mas não foi fácil.
Muito bem. Olha, a seleção brasileira, muita gente gostou, muita gente não gostou. A gente vai analisando. Você é o nosso convidado para participar. Vá deixando o seu comentário. A gente está ao vivo pela TV Bom Dia, agora 4 horas mais 39 minutos. Neste momento vai acontecendo o jogo entre Bélgica e Japão. O Japão começou aí, para a surpresa de todo mundo, vencendo. Chegou a abrir 2-0 e agora os Diabos Vermelhos, a Bélgica, está no empate. A partida está a 37 minutos agora do segundo tempo. O jogo, por enquanto, vai indo para prorrogação. Desse jogo vai sair aí o time que vai enfrentar o Brasil nas quartas de finais. É isso? Nas quartas. Surpreendente, né? Jogo surpreendente. Mas por falar em jogos surpreendentes, vamos começar a falar de quem fez o crime neste fim de semana. Começamos pelos nossos vizinhos, Igor Miller. Os uruguaios aprontaram para cima do português Cristiano Ronaldo, que sozinho não conseguiu vencer, hein? E nós comentávamos isso na sexta-feira, inclusive a gente que aqui falou que não seria fácil para Portugal passar, né, que eles iam encontrar um time bem constituído, com uma defesa boa, né, e um ataque bom também, e o Uruguai realmente mandou embora Portugal para casa. Tudo bem, aí dentro dos favoritos, o Uruguai é campeão, Portugal não foi campeão de Copa. Mas tinha o melhor do mundo, né? Exatamente, tinha um jogador de destaque, hoje melhor do mundo, por várias como é que se diz, por vários anos consecutivos, né? Mas é aquela coisa, ninguém ganha jogo sozinho, e aí está mais do que comprovado isso. E o Uruguai tem uma equipe superior, uma equipe mais coesa, mais, como é que se diz, mais equilibrada, e realmente mandou Portugal para casa. E eu te digo, eu acho que o Uruguai vai chegar na final. E eu gostaria de ver o Uruguai na final. Caliandro, o que aconteceu? O Cristiano Ronaldo, pegaram ele naquele que a gente falou na sexta-feira, um dia ruim, ou se comprovou a tese de que você não pode ganhar uma Copa sozinho, precisa-se de uma equipe? Eu acho que foi os dois. Foi um misto dos dois, mas obviamente nós não podemos deixar de lado o bom futebol uruguaio, né? Aquela catimba que nós comentamos na sexta-feira, um dos principais favoritos sul-americanos, além do Brasil, e Cavani e Luizito Soares aí mostraram que são os comandantes da seleção e mostraram que quando a união da equipe, o entrosamento pode fazer a diferença. Demorou um pouquinho para os dois jogadores se entrosarem, mas eu acho que do jogo que nós vimos no sábado, eu acho que vai dar continuidade daqui para frente. E o Cristiano Ronaldo foi o que nós falamos também ao longo da semana. É um jogador, é o principal craque da equipe, mas nós não podemos dar uma sobrecarga a ele. Por mais que tenha Quaresma, por mais que tenha André, por mais que tenha um ótimo goleiro como o Rui Patrício, não foi o suficiente para barrar o belo ataque que o Uruguai tem. Então, eu acho que o Uruguai, a França aí vai ter uma pequena dificuldade para enfrentar o Uruguai. Muito bem, e seguindo por aqui, vamos falar agora do duelo dos campeões mundiais. Quem vai enfrentar o Uruguai na próxima fase vai ser a França, que aprontou, Caliandra, para cima da Argentina, mandou o Messi embora. Um jogaço de futebol aí, estrelas brilharam aí, Copa do Mundo em campo, 2 times aí campeões mundiais, 2 seleções que poderiam disputar pelo título, mas os argentinos não foi dessa vez que brilhou. O que aconteceu com a seleção argentina? Um belo jogo da França, um belo jogo de Mapdi, 19 anos, correndo, botando para dançar os jogadores argentinos, mostrando que idade não é diferente quando se joga dentro de um campo. Um jogador que tem um futuro brilhante e, se continuar da maneira que vem atuando, eu acho que é um grande jogador para ser o melhor do mundo nos próximos anos. Daqui uns 5, 6 anos, porque futebol bom ele tem. Entrosamento, liderança dentro de campo também. Ele é o jogador que entra em campo, que mostra a diferença e mostra que está jogando. Então, obviamente, a Argentina ela também veio de alguns problemas de marcação, de falhas. A mesma situação que Portugal, né? Só que Messi não vai resolver. Di Maria não vai resolver. Um jogador só. Isso foi mostrado desde a fase do grupo. Então, da mesma forma que a Argentina e a Espanha caíram, eles caíram por falhas. Eles caíram pelo futebol mediano que apresentaram ao longo da competição. E a França mostrou que veio novamente para ser uma das favoritas, com jogadores novatos, com jogadores de uma safra nova do futebol, promessas e que estão
tendo responsabilidade de carregar o nome da França. É o contrário da Argentina, né? Que está com um futebol, com seus craques já envelhecendo. Ela, digamos assim, ela se restabeleceu no jogo anterior, né? Esboçou uma reação. Até eu acho que ela fez um bom jogo, ela veio forte, né, para esse jogo. Mas, enfim, a França foi superior, né? Foi superior e vai fazer a próxima, foi para as quartas de final aí. Mas, com certeza, eu acho que o retrospecto da Argentina também na Copa não ajudou, né? Acho que a Argentina realmente vai ter que renovar o seu futebol e repensar ele aí para os próximos anos, né? Era isso que eu ia falar, né? Aproveitando a Calhão, nós conversávamos sobre uma crônica esportiva saída nesse fim de semana, que perguntava quem pode ser o melhor do mundo, né? É o M de Messi, mas eu vou fazer o seguinte, é o M do Messi ou o M de Mabedi? Tu já respondeu que para ti o Mabedi vai ser o melhor jogador do mundo, mas tu também concorda com essa opção do Igor Miller, ele fala que talvez a seleção argentina já deu, precisa trocar tudo lá dentro? Eu acho que não apenas a seleção argentina. E o Messi volta para você na próxima Copa ou deu para ele? Eu acho que tanto Messi como Cristiano Ronaldo realizaram a última Copa do Mundo, da mesma forma que Iniesta e Piqué. Sérgio Ramos acabou aí falando que quer entrar em campo na próxima Copa com uma barba branquinha, né? Porque ele já vai estar perto dos 40 anos. Mas eu acho que todas as seleções devem se reformular. Da mesma forma que a Alemanha, que caiu na primeira fase, tem que reformular. Espanha, Alemanha, Argentina e várias outras, Itália, são seleções que perderam craques. O Igor, que tem aí mais experiente que eu no futebol, quantos jogadores que o Igor viu? Que hoje, se nós falarmos em um atacante, o Igor vai saber que tem um atacante que tu só falou o nome e já é lembrado para aquela posição. Da mesma forma, por exemplo, vamos pegar Totti. Tu fala de Totti, vem Roma na cabeça. Então, são essas ligações que nós temos no futebol. A minha geração do futebol está toda se aposentando. Pirlo, Buffon, Totti, Schweinsteiger, Podolski, Messi, Cristiano Ronaldo, que já estão no fim da carreira. Então, o futebol precisa se renovar. Só que, obviamente, essa nova geração vai demorar alguns anos para serem craques como são. Nós não vamos ver um Mapdi tendo a qualidade do Messi e do Cristiano Ronaldo com 19 anos. Mas com 25, 26, ele vai chegar longe. Então, eu acho que essa Copa do Mundo serviu para as grandes seleções reformularem isso. Verem, poxa, Messi e Cristiano Ronaldo estão com 32, 31 anos, se não me engano. Sérgio Ramos está com 33, Iniesta 34. Eu acho que o jogador que chegou mais longe atuando no futebol foi Buffon com 40 anos. Então, é preciso dar também uma pausa para esses jogadores. Eles já deram demais. Então, assim, as lendas estão saindo para que novas promessas sejam feitas. Eu acho que o principal ensinamento desta Copa da Rússia é exatamente isso. Deixar os craques descansarem para que uma nova geração como Mapdi, Griezmann, Dybala, venha para a próxima Copa. Só para fazer um acréscimo aqui, a pergunta que tu fez, realmente ela não serviria ser para mim, tá? Porque eu não sou lá um cara que achei que ser pro Edson, até pro Leandro aqui. Mas eu diria o seguinte, Clarina, que o que eu vi, assim, acho como torcedor, né, que esses craques tão exaltados nos seus clubes na Europa, enfim, no mundo afora, eles praticamente encerram suas carreiras, de certa forma, né, pelo menos na Copa do Mundo, sem Copas do Mundo. E se tu pegar os craques antigos, não que eu tenha assistido, mas enfim, do que a gente falou, o Pelé teve 3 Copas do Mundo. Entre outros craques que tiveram 2, 3 Copas do Mundo participando, vitoriosas. Claro, o Pelé é uma exceção da exceção, né? Eu acho que, mas mesmo assim, vamos pegar o Cristiano Ronaldo. Ele não vai ter mais uma Copa do Mundo. Essa lacuna vai ficar na carreira dele, não tem como resgatar mais isso. E o próprio Messi. Quantas vezes o Messi foi o melhor do mundo e na seleção ele não conseguiu, enfim, não se ganha sozinho. Mas outros jogadores eu acho que foram decisivos, né? Como dizem que na Copa de 70, Pelé e
outros jogadores foram decisivos e ficaram marcados ali na história, o Coutinho, que dizem, né? Garrincha lá em 58, enfim, ou 60, agora não sei, 58. Quer dizer, esses jogadores eles têm uma carreira brilhante de certa forma, mas nas Copas foram relativamente apagados, eu acho, né? Futebol não tão expressivos. E acho que isso também tem que mudar, ou sei lá, eu não sei, porque realmente fica uma lacuna grande aí com esses esportistas. Não sei o que tu acha disso. Olha, é uma situação bem complicada, porque aquela história, não se pode se dizer que um jogador é completamente o melhor jogador do mundo se ele não tem o principal título do mundo, que é uma Copa do Mundo. É o principal título, não adianta. É o principal título de um jogador, na vida de um jogador, é ele ser campeão mundial, né? Então isso tudo aí deixa aquela marca pro Cristiano Ronaldo e deixa aquela marca pro Messi. Eu acho que desses que tem aí, quase nenhum tem, né? Dessa geração, nenhum tem, né? Dos mais velhos. Nem o Cristiano, nem o Soares, acho que nenhum deles tem, né? Está chegando aqui ele que é o nosso titular aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal, levanta a plaquinha, vamos trocar aqui, ó, fazer a troca de posição. Não, está chegando aqui o nosso titular, é o seguinte, ele está entrando em campo agora para falar, porque é o seguinte, eu estava esperando esse cara para falar aqui, mas antes disso, vamos falar da Espanha. Tem gente que não quer falar da Espanha aqui, Castro. Daqui a pouquinho nós vamos falar da Espanha. Mas antes eu quero falar o seguinte, que o pessoal está participando. O Lucas Gabriel Ronsoni está dizendo que o Uruguai não vai passar da França, hein? Eu também acho que não. Acho que é o seguinte, a França vai ser uma pedra, vai pegar o Brasil lá na frente. É seleção aí para ser campeã mundial, hein? Ô, Lucas, vamos torcer pro Uruguai, cara. Também o Rafael Piccoli está dizendo, tá aqui confirmando o que a Caliandra falou, está dizendo ó, que o Jesus já deu pro Jesus. Chega de Jesus. Firmino titular já. O Michel Mascarel está dizendo que o Brasil já é hexa, está comemorando o resultado do Brasil hoje de 2-0. O Lucas Gabriel Ronsoni também falou, ó, se o Brasil passar pela França, vai ser hexa. Para mim é a única seleção que segue na Copa do Mundo, que faz frente para a nossa seleção. E talvez isso esteja se comprovando realmente. Eu acho que hoje a França é o time que pode fazer frente ao Brasil, que pode incomodar, é só ele. Por quê? Vemos os Diabos Vermelhos, neste momento, tomando uma tunda do pessoal do Japão, que começou aí vencendo por 2-0. Neste momento, 45 minutos do segundo tempo, a Bélgica faz 3-2. Em lágrimas, a torcida do Japão e os Diabos Vermelhos também estão em lágrimas e não acreditam. A Bélgica vai fazendo 3-2, o Japão toma virada, um jogo impressionante. Aliás, essas oitavas de finais estão com jogos impressionantes. Edson Castro, tá, vamos começar por partes. Vamos começar falando por Japão e Bélgica. Tem uma explicação esse jogo? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês, aos nossos telespectadores. Você tinha falado da Espanha antes, ninguém está querendo falar da Espanha, então eu vou dizer o seguinte, foi soberba da Espanha não ter ganho o jogo, não ter passado de fase, foi soberba da Argentina não ter passado de fase, e foi soberba da Alemanha não ter passado de fase. 3 grandes fiascos da Copa do Mundo até agora, chamam-se Alemanha, talvez o principal deles, né? Se esperava muito mais da Alemanha do que da própria Espanha e do que da Argentina, mas Argentina e Espanha conseguiram também entrar nesse rol de fiascos da Copa de 2018, na Rússia. Eu acho que a Bélgica entrou um pouquinho salto alto também em relação ao Japão. Acho que a Bélgica fez uma primeira fase tão boa que ela imaginou que, bom, vai ser fácil passar pelo Japão. Tomou um 2-0 e depois de tomar o 2-0 é que foi buscar o placar de 3-2. Agora deve estar no fim do jogo já. Acabou 3-2, a Bélgica está classificada. A Bélgica é uma das seleções que talvez a gente tenha ela como uma das principais surpresas da Copa. Candidata à grande surpresa e pode vir a ser, sim, uma seleção muito complicada no caminho do Brasil. Antes de enfrentar a França. Também acho que a França passa pelo Uruguai. O Uruguai tem um problema seríssimo chamado Cavani, que vai estar fora do jogo das quartas de final. E, muito provavelmente, nós teremos a França como uma das semifinalistas. Mas o Brasil vai ter o seu grande teste diante dessa seleção belga. Acho que hoje o Brasil fez o seu melhor jogo na Copa. E foi ruim, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que o Brasil evoluiu bastante hoje. Gostei muito da atuação do William.
O William vinha sendo muito criticado porque ele não vinha jogando bem, e não vinha jogando bem mesmo. Tá? Acho que a zaga do Brasil também jogou muito bem hoje. Principalmente o Thiago Silva tirou pelo menos 2 ou 3 jogadas de ataque do México. O Thiago Silva conseguiu salvar muito bem. E gostei muito da movimentação do meio campo para frente, uma coisa que eu acho que o Brasil ainda não tinha se encaixado completamente. Paulinho jogando bem. Acho que o Neymar fez o seu melhor jogo na Copa, embora ainda muito abaixo do que a gente pode esperar do Neymar. Mas acredito que o Neymar tenha feito seu melhor jogo na Copa até agora. E eu acho que sim. Eu acho que a questão do Gabriel Jesus ela é definitiva. Ele não vai mudar. O Tite não vai mudar o Gabriel Jesus. Mas eu acho que durante o jogo contra a Bélgica, ele vai se obrigar a mudar Gabriel Jesus. Ele vai ter que dar o braço a torcer e colocar Firmino no lugar do Gabriel Jesus. Jesus jogue, né? Não vai jogar. Gabriel Jesus, desde a primeira rodada, não tem conseguido jogar. Você nota a evolução. O William evoluiu, Neymar evoluiu, o próprio Paulinho evoluiu durante a Copa, entende? Que são jogadores que a gente esperava muito. Felipe Coutinho jogando muito. Acho que hoje ele teve um pouquinho abaixo do que ele pode render, mas jogando muito ainda. E você nota que o Gabriel Jesus não rende. Então acho que o Gabriel Jesus, também concordo, que eu acho que tem que ter uma outra opção. Infelizmente o Douglas Costa está machucado. Não deve mais jogar a Copa, mas me parece que o Firmino é uma opção, sim, e principalmente pelo momento do Firmino. O Firmino tem sido aquele jogador gol. A bola, às vezes, bate nas costas do jogador e entra. E o Firmino hoje foi exatamente isso, né? O gol dele foi exatamente isso, uma sobra de bola que ele acabou fazendo o gol. Tem estrela. Tem estrela, exatamente. Então acho que é por aí. Eu gostei muito do Brasil, viu? Gostei mesmo do Brasil. Acho que o Brasil evoluiu em relação à primeira fase. Ainda pode dar mais. E para ganhar da Bélgica, vai ter que jogar mais do que jogou hoje pelas oitavas de final. Bom, tá aí nesse momento então fica decidido o próximo jogo das quartas finais. O Brasil vai enfrentar a Bélgica após levar um susto aí do Japão. O time no último minuto fez aí o gol da virada 3-2. Os japoneses choram, mas chegaram longe nessa Copa do Mundo, assim como os mexicanos chegaram onde eles puderam. E fica para a próxima Copa o seguinte, ó. Esses caras podem ir mais longe, podem incomodar mais talvez no futuro, daqui a 4, 8 anos, é um futebol que nos últimos 8 anos vem crescendo. É o seguinte, agora vamos falar então dessa situação dos donos da casa. Eliminaram a campeã do mundo, Espanha, mandaram para casa o seu time favorito, Caliandra. O que aconteceu com a Rússia? Tem uma explicação agora entre esse jogo Espanha e Rússia aí, 4-3 nos pênaltis, foi um dia bom para o goleiro russo, será? Eu acho que... Eu acho que assim, a saída do Rulen Lopetegui foi crucial para essa campanha da Espanha na Copa do Mundo. Não vamos tirar o mérito da Rússia, porque a Rússia fez um grande jogo. A Rússia conseguiu segurar aquele tic-tac chato da Espanha que aconteceu no segundo tempo, porque o segundo tempo foi chato pra caramba. A Espanha naquele toque de bola, não é o mesmo toque de bola que fez a seleção ser conhecida após o título da Eurocopa em 2008, depois da Copa do Mundo em 2010, depois novamente a Eurocopa em 2012. Foi um futebol muito medíocre da Espanha, foram vários erros. Foram erros da falha, foram erros de colocar o De Gea como titular. Eu acho que o De Gea é muito novo para uma Copa do Mundo. Eu acho que na próxima Copa do Mundo talvez ele possa vir a ser titular. Ele não teve o mesmo desempenho que ele teve pelo time que ele defende. Teve também alguns erros individuais de jogadores. Eu acho que a entrada do Koke como titular no lugar do Iniesta deixou muito a desejar também. Não estou puxando saco porque é meu ídolo, porque o Koke tem um desempenho totalmente diferente de quando ele joga pelo Atlético de Madrid. Da mesma forma que o Isco também é um jogador que sempre ficava nos outros jogos mais à frente para tentar marcar o gol. Foi um jogador que ficou mais reservado no meio-campo, mais tocando a bola, não apareceu muito no jogo, mesma forma que o Diego Costa também não apareceu, e a Rússia se aproveitou disso, principalmente na hora de bater pênalti. Eu acho que eles foram maravilhosos nas cobranças de pênalti, porque em nenhuma cobrança nós vimos eles
de uma forma mais exaltada. Eles estavam frios, foram calculistas e levaram a melhor. A seleção da Rússia é completamente diferente da seleção que disputou ano passado uma competição, a Copa América, se não me engano. As confederações se reformulou muito, porque quando disputou a Copa das Confederações, ela foi muito criticada pela forma do time dela. Então, eu acho que ela pegou a competição para reformular e para consertar os erros, principalmente nos erros da defesa. Então, eu acho que a Rússia veio muito bem colocada para o jogo contra a Espanha e conseguiu um belo resultado. Muito bem, vamos falar agora com ele, que um dos poucos cidadãos que teve hoje conseguiu fazer um churrasco durante o jogo da seleção brasileira. O rapaz guardou a carne de ontem, falou, não, hoje vamos comer, vamos ficar aqui, ó, vamos deixar o churrasco pro dia da seleção. Mas é o seguinte, antes, não vou falar de seleção brasileira, eu quero saber o seguinte, tu comemorou o resultado da Rússia? Tu quer que ela seja um campeão mundial também, né? Olha, antes disso eu vou dizer o seguinte, duas coisas que... Você é comunista também. Não. Que o pessoal aqui fala com propriedade e conhecimento. Eu estou aqui só para aprender, para desviar o assunto, sério, só isso. Olha, o churrasquinho saiu, foi bom o churrasco. Cheguei em casa, meu irmão já estava praticamente pronto lá, pô, foi muito bom, tava bom. Segunda-feira comi churrasco, né? Que fase, hein? Que fase! E olha, vamos falar de crise ainda, né? Os vizinhos desconfiam que tu seja jornalista ainda, né? Eu não sei, alguma coisa não está certa nisso daí. E eu acho que a Rússia, sim, eu vou me abster de falar da Rússia, porque eu não assisti esse jogo, mas eu acho uma surpresa. Vou deixar com um especialista aqui do meu lado. Manda a bomba. Não, eu acho o seguinte, ó, eu acho que a Rússia já está na semifinal. Vai ser campeã? Não vai ser campeã, mas já está na semifinal, vai enfrentar a Inglaterra ou Colômbia nas semifinais, e aí deu para a Rússia. Mas vai chegar nas semifinais, porque a Rússia vai enfrentar a Croácia na próxima fase. A Croácia, por mais que tenha jogado bem a primeira fase, teve algumas dificuldades contra a Dinamarca, mas foi um jogo muito igual. Dinamarca e Croácia tem times muito parecidos. E a Croácia, eu acho que ela chega com um time um pouquinho acima da Rússia, mas a Rússia chega com aquilo que às vezes é determinante. Chega com a motivação, chega com o fato de jogar em casa, vai ter o estádio inteiro a seu favor, e isso eu acho, e chega completa. A Rússia não tem nenhum desfalque para esse jogo das quartas de final, então já pode colocar aí. A Rússia é a primeira semifinalista, vai para a semifinal e eu vou te dizer, vai incomodar a Inglaterra ou Colômbia, que eu ainda acho que se passar a Colômbia, a Rússia vai para a final. Sinceramente, acho que se passar a Colômbia, a Rússia está na final da Copa. Agora, se passar a Inglaterra, não. A Inglaterra, eu acho que é um time muito melhor do que a Colômbia. A gente vai ver essa última quarta de final sendo definida amanhã. Mas a Rússia mostrou um futebol... mostrou um momento muito bom dentro da Copa que nenhuma outra seleção mostrou até agora. Nenhuma outra seleção jogou de uma maneira tranquila, de uma maneira leve. E eu acho que o que está fazendo o diferencial na Rússia é o seguinte: qual é o compromisso que eu tenho de ganhar a Copa do Mundo? Eu não cheguei como favorita. Na minha frente teve 10, 12 seleções que eram favoritas antes da Rússia. Se não tinha mais. Então eu acho que a Rússia está fazendo o papel dela, que é um papel de jogar em casa, jogar para a torcida, mas foi ganhando. Ganhou 2 jogos na primeira fase, perdeu para o Uruguai, mas sabedora de que perdeu para o Uruguai com 5 ou 6 desfalques. Tá? E acho que a Rússia, sim, no mínimo semifinal já tem para eles. Eles vão decidir pelo menos o 3º lugar. Podemos deixar de lado, então, Edson, a teoria da conspiração. Putin não está por trás dos resultados, seguramente. Talvez ele leve a Rússia para a final. Aí, meu amigo... mas uma outra situação que eu quero deixar aqui, o Brasil, para chegar na final, vai ter que passar por França, Uruguai ou Bélgica. Quer dizer, vai ter que passar pela Bélgica, certo, né? E vai ter que passar por França ou Uruguai nas semifinais. Então, acho que, primeiro, o Brasil tem que concentrar todas as atenções nesse time da Bélgica, que é muito bom.
e que hoje tomou uma chapuletada dos japoneses e que vai levar como lição de que não tem nada ganho. A Bélgica é apenas uma seleção que é favorita, aliás, que é favorita não, que é candidata a ser uma das candidatas a ganhar a Copa da Rússia, mas que tem que jogar. Não dá para jogar no oba-oba. Não dá para, nós somos favoritos, porque o mundo inteiro está falando que a Bélgica é favorita. Não, não é isso. Então, acho que hoje eles tomaram um bom puxão de orelha do Japão, e o Brasil tem que estar muito atento a isso. O contra-ataque deles é realmente muito forte. Muito bem, pessoal que vai nos assistindo pela internet, vai participando. O Lucas Gabriel Ronsoniel falou: a Rússia vai chegar à final, sim, porque o Putin está ameaçando geral pelo WhatsApp, hein? Olha só. O Rafael Piccoli Karpinski está dizendo final Brasil e Brasil e Inglaterra. Até agora tem muita gente apostando que realmente vai ser esta final. Eu acho que é o seguinte: a Rússia vai aprontar, o Putin está ameaçando geral e a Rússia vai chegar na final mesmo, hein? E olha, porque é o seguinte, já aprontaram para cima da Espanha, eles têm muito jogo para jogar ainda e é uma surpresa. Temos a nossa zebra da Copa. No outro jogo, o Edson já falou, Croácia e Dinamarca, 1-1 nos pênaltis, 3-2 para a Croácia, e o principal jogador da Croácia, esqueci o nome dele agora, o Modric, não jogou, né, Cariandra? Ainda bateu um pênalti, quase perdeu. Acompanhou esse jogo? Não acompanhei porque estávamos no Colosso da Lagoa, não é mesmo, né? Não cheguei a ver os melhores momentos, então o Edson pode nos comentar melhor como é que foi o jogo. Vou fazer uma partezinha porque eu vi esse lance. Ele bateu muito mal o pênalti, que por sinal poderia ter decidido o jogo antes dos pênaltis. E nós podia ter acertado o bolão da firma. Exatamente. Então assim, ó, ele bateu sem nenhuma segurança no meio do gol, ali um pouquinho para o lado, o goleiro pegou com facilidade. Eu acho que não jogou bem. Enfim, depois, o que tu achou do resto do jogo? Eu acho o seguinte, primeiro que Croácia e Dinamarca, como eu já falei, são duas seleções bastante iguais. Não acho que haveria um grande favoritismo de uma ou de outra. Agora, o que não dá para admitir nesse jogo é que o goleiro da Dinamarca, nosso grande, querido, e tinha muita gente torcendo por ele em função do que foi o pai dele. Eu acho que o Schmeichel ele chegou na Copa como um dos grandes goleiros, se não um dos principais goleiros. E talvez ele só não fosse o principal goleiro da Copa porque ele está num time que não é o principal time da Inglaterra. Por mais que o Leicester tenha sido o bam-bam-bam da Inglaterra, subindo das divisões de base, chegando ao título da principal divisão, não é um time da ponta da tabela na Inglaterra. E o que acontece... Cara, ele defendeu 2 pênaltis nas cobranças. E a Dinamarca conseguiu errar, porque bateram muito mal. 3 pênaltis. 3 pênaltis. E mais, a própria Croácia, os pênaltis que perdeu, um deles foi mérito do Schmeichel, e que aí me chamou a atenção, que eu estava assistindo esse jogo com um tio meu, e aí ele me chamou a atenção justamente na hora que o Schmeichel caiu. Ele cai para o lado oposto da bola, a bola está vindo para o meio do gol, e o que ele faz? Ele mantém as 2 pernas juntas, trazendo o corpo deitado, sem perder o lance dos pés. Eu acho que isso é muito treino dele. Eu acho que e depois teve um outro pênalti que o goleiro da Croácia caiu da mesma maneira, mantendo o corpo reto na caída e com os pés esticados para uma possibilidade de pegar o pênalti. E foi um dos pênaltis que ele defendeu. Acho que, embora o grande goleiro que ele seja, e toda a torcida, eu principalmente, nos anos 90, acompanhei muito o futebol do pai dele. A Dinamarca foi campeã da Eurocopa, inclusive, nos anos 90. E um dos meus sonhos lá de criança foi ser goleiro. E o primeiro grande goleiro que eu vi jogar foi Mazarop, nos anos 80. O segundo grande goleiro, e aí me tornei fã, e até hoje sou fã, e acho que é o melhor de todos os goleiros até hoje, que é o Tafarel. Mas nos anos 90 aprendi a gostar e respeitar desse grande goleiro chamado Peter Schmeichel, que tem o filho dele agora jogando. Mesmo assim, eu acho que foram, olha, sinceramente, 7 pênaltis perdidos, né? Não, 6 pênaltis perdidos no jogo. 3 da Dinamarca, 2 da Croácia e um terceiro da Croácia, que foi durante o jogo.
sinceramente, acho que todos esses 6 pênaltis poderiam ser um pouquinho melhor batidos. Acho que faltou um pouquinho de competência na hora de concluir. Até porque é o seguinte, para mim, pênalti não é loteria. E principalmente agora, que tem os estudos, né? A Caliandra também acompanha isso no dia a dia, que tem os estudos que goleiro sabe onde o jogador bate, que jogador sabe onde o goleiro cai. Pênalti não é mais loteria. Talvez fosse no passado, hoje não é mais. Muito bem, vamos entrando no nosso último minutinho. Assim, já estão definidas para as quartas de finais Uruguai e França, Brasil e Bélgica. Uruguai e França se enfrentam às 11 da manhã da sexta-feira. O Brasil às 3 da tarde. Brasil e México, Brasil e Bélgica. Vá se preparando, muita gente já vai tirar folga do feriadão de sexta-feira. E Rússia e Croácia no sábado às 3 da tarde. O último jogo das quartas de finais será às 11 da manhã de sábado. O último vai ser Rússia e Croácia. Antes disso, em Samara tem Suécia ou Suíça, Colômbia ou Inglaterra. Esses 2 jogos das oitavas de finais ainda, para encerrar as oitavas, acontece amanhã. E eu já quero deixar para você como última pergunta, Caliandra, desses 2 jogos, quem que é favorito e qual o placar? Entre Suécia e Suíça, ficou com Suécia 2-0 e Colômbia e Inglaterra, eu aposto na Inglaterra com mais um show do Kane em campo. Igor Miller, para você. Eu fico com a Suécia também, 1-0, e Colômbia, sem dúvida, torço para a Colômbia. Olha, e espero que façam uns 3-0 nesses ingleses aí, cara. No mínimo. Só quero dizer o seguinte, que o Higuita vai pegar 2 pênaltis, Valderrama vai fazer 1 de cabeça, e os outros 4 gols da Colômbia vão ser do Rincón. Para mim, a Colômbia passa, brincadeira, né? Mas, enfim, para mim a Colômbia passa. Embora eu não sei se o Rodrigues vai jogar, James Rodrigues, não sei como é que tá a situação dele, não acompanhei. Mas eu acho que a Colômbia vai ter dificuldade, vai ser nos pênaltis. 1-1, eu acho que vai ser nos pênaltis a decisão entre Colômbia e Inglaterra. E o outro jogo, Suécia e Suíça, e eu acho que a Suécia é muito mais seleção, só mesmo se não for um bom dia da Suécia. Se não, dá um 3-2 aí, está garantido. 3-2 para dar um pouquinho de emoção. 3-1 vai estar até os 44 e no finalzinho a Suíça vai fazer 1 aí. Muito bem, bom. O IDH deles é bom. Muito bem. Bom, pra mim vai ficar o seguinte, ó, a Suécia vai fazer o crime pra cima da Suíça, pelo menos vai ser 2-1 aí, vai partida que nem aquela Croácia e Dinamarca, os 2 são ruins igual, né? E também Colômbia e Inglaterra, a gente vai ficar torcida pela Colômbia, quer que a Colômbia despache os ingleses, assim como hoje quase os japoneses despacharam os belgas, assim como a Rússia despachou os espanhóis, né? E também, assim como o Uruguai despachou os portugueses, a gente vai torcer pelo sul-americano. Fala, Calil. Então imagina a zoeira na casa do Piquet se a Colômbia passar da Inglaterra. Vai ser coisa da Shakira, né? Vai ser complicado aí lá. Muito bem, o debate na Copa fica por aqui. A gente retorna amanhã, 4h30 da tarde. Muito obrigado, pessoal. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site, www.tvbomdia.com. Valeu, tchau, tchau.